Eu sou Adamek Guimarães e você está no canal Física MLT, um canal destinado à análise e resoluções de questões de física presente nos concursos da admissão às academias e institutos militares. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova da EFON. Vamos lá? Questão de número 38. Prova branca, segundo dia. A figura abaixo apresenta três arcos de circunferência, 1, 2 e 3, fixos de raios 5, 10 e 15 centímetros, respectivamente, centrados na origem. Os arcos 1 e 2 estão uniformemente carregados, respectivamente com cargas de 4 microcoulombs e menos 12 microcoulombs. O arco 3 possui uma distribuição uniforme que uma carga pontual positiva Q igual a 2 nanocoulombs localizada na origem tem energia potencial de 28,8 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Qual é o valor da carga Q? Dado constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão. Bom, para a resolução dessa questão, vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado, pelo menos um dos arcos, e vamos observar o que acontece aí no centro, tá? Bom, vamos pegar aqui um elemento de carga que eu estou chamando aqui de Q dQ, tá certo? Bom, esse elemento de carga está limitado aí, olha, por um ângulo que eu estou chamando de dθ, tá certo? E pelo raio aí do nosso arco de circunferência, tá? Bom, esse dq, esse elemento de carga dq, ele vai ser dado por uma distribuição uniforme de carga, representada aqui pelo que eu chamo de densidade linear de carga, lambda, tá? Então, eu tenho lambda igual a carga distribuída pelo arco de circunferência, no caso aí 1/4 de circunferência, tá certo? Então, eu tenho lambda vezes ds, tá? Em que ds é esse pedacinho aqui, olha, é esse tamanho aqui, esse arco bem pequenininho. Tá certo? Bom, prosseguindo então, olha só, o ds, por sua vez, esse elemento de arco aqui, olha, ele vai ser calculado como sendo o raio vezes o ângulo dθ, tá? Bom, então eu tenho um elemento de potencial que eu chamo de dV, levando em consideração que o potencial é igual a zero lá no infinito, tá certo? Vai ser dado por Q, ou melhor dizendo, K, vezes dQ, em que dQ é exatamente a quantidade de carga que eu tenho aqui, olha, em destaque em vermelho, dividido pela distância r, tá? Substituindo então, olha, o dQ como sendo lambda ds, por sua vez o ds como sendo r dθ, eu chego a essa expressão aqui, olha, para o que eu chamo de elemento infinitesimal de potencial, tá certo? O que eu devo fazer agora é somar a contribuição de todos os elementos de carga que estão presentes aqui, olha, no nosso arco de circunferência. E para fazer isso, como é que eu somo, né, elementos infinitesimais? Eu integro, tá certo? Então, eu tenho que realizar aqui um cálculo integral. Então, eu tenho potencial igual a K, vezes lambda, e aí eu vou integrar, olha, do ângulo dθ, o ângulo θ, indo de 0 a 90 graus, tá certo? Então, tá aí. Lembrando que esse S que eu tenho aqui para a minha densidade linear de carga é exatamente a carga distribuída aqui por esse 1/4 de circunferência, então eu tenho R vezes π sobre 2. Multiplicado aqui pelo ângulo já integrado, π sobre 2, ou seja, o potencial é exatamente igual àquele potencial que você está acostumado a calcular como se a carga fosse pontiforme, tá certo? Isso acontece porque essa simetria, esse tipo de simetria aqui nos auxilia bastante. Então, nem teria essa necessidade toda de calcular, efetuar esse cálculo integral para calcular aí o potencial resultante, tá? Bastava utilizar exatamente a expressão aqui do potencial de uma carga pontiforme, tá? Isso porque a distância R é fixa, tá certo? Eu não tenho uma variação aí na distância. Então vamos lá, continuando aí com o nosso cálculo.
A energia potencial elétrica de uma carga pontiforme colocada aqui nesse ponto vai ser igual a carga vezes o potencial desse ponto. E o potencial desse ponto vai ser a soma de todos os potenciais. Aí eu quero dizer de todos os arcos 1, 2 e 3, tá certo? Então tá aí, olha, peguei a equação 1, a energia potencial elétrica da carga que foi colocada nesse ponto aqui, tá certo? Na origem, e aqui a equação 2 que vai me dar o potencial resultante, tá? Potencial esse aqui, olha, que eu vou utilizar para todos os 3 arcos, tá certo? Então vamos substituir os dados que nós temos. Então no lugar aqui, olha, do potencial resultante, eu vou substituir por energia dividido pela carga pontiforme. Então tá aqui, olha. E aí, olha, do lado direito eu estou somando os potenciais. Claro que o potencial da carga 3 é desconhecida. Afinal de contas, ele quer exatamente a carga 3. Bom, só vamos efetuar os cálculos aqui, não tem mais segredo. Você vai encontrar aí a carga valendo 30 microcoulombs. Corresponde aí à alternativa correta, letra E. Tá certo? Vamos para uma distribuição um pouquinho diferente. Olha só. Então, imagine que eu tenho aqui, olha, um aro, tá certo? Com carga uniformemente distribuída, tá? Eu tenho um aro de raio R maiúsculo, vou chamar aí de Rzão, tá? E eu tenho esse ponto P do espaço que dista do centro desse aro, Rzinho, tá? Um R minúsculo aqui, tá certo? Queremos saber qual é o potencial nesse ponto P devido a essa distribuição de carga aqui, olha, no nosso aro, tá certo? Para isso, novamente, vamos pegar aí o que eu chamo de elemento de carga, dQ, tá certo? E ele está aqui contido no elemento de aro, ds, tal como nós vimos lá anteriormente, tá? Vamos pegar a distância entre o dQ e o ponto P? Então tá aí, olha, a distância, então, utilizando aí o teorema de Pitágoras, é Rzão ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, extraindo a raiz, tá certo? Quem é o potencial no ponto P devido a esse elemento de carga dQ? Então, eu escrevi aqui, olha, o elemento de potencial vai ser K vezes dQ dividido pela distância. Repare que nesse caso também, olha, se eu tiver que integrar, e claro, né, eu estou levando em consideração que o potencial no infinito é igual a zero, tá certo? Bom, se eu tiver que integrar, é muito simples. Na verdade, eu estou somando todas as cargas aqui, olha, todos os elementos de carga aqui desse nosso aro, tá certo? Quando eu somo isso, eu vou ter a carga total, tá? Ou seja, a carga que foi distribuída. Eu nem precisei fazer alusão aqui à densidade linear de carga, nem foi necessário. Também, se eu tivesse feito, eu ia cair exatamente nesse resultado aqui do potencial. Então, nesse caso aqui também, esse tipo de simetria nos auxilia bastante. Repare nessa expressão aqui, olha, essa expressão final, que se esse Rzão aqui for uma grandeza, um valor muito pequenininho, perto desse Rzinho aqui, olha, eu posso desprezar ele. E se eu desprezo ele, novamente eu volto à expressão do potencial gerado por uma carga pontiforme, tá certo? Nesse ponto P aqui, olha, estando a carga pontiforme aqui, tá? Uma vez que o Rzão é tão pequenininho, perto do Rzinho, então eu volto à expressão aí do potencial gerado por uma carga pontiforme. Vamos ver aí uma outra distribuição. Para essa outra distribuição aqui, olha, eu tenho uma barra condutora também carregada com a carga distribuída uniformemente. Então eu faço aqui, olha, a definição da minha densidade linear de carga e a carga dividida pelo comprimento da barra. Eu quero calcular o potencial nesse ponto P, tá certo? Que dista aqui, olha, da extremidade, para você que está observando aí a tela do dispositivo, né? Extremidade direita da barra, tá certo? R, tá? Vamos pegar aí o nosso elemento de carga dQ. Repare que nesse caso, a simetria aqui não vai auxiliar, porque a distância não é constante. Para cada dQ que eu tome aqui, olha, ao longo da barra, eu tenho uma certa distância. Por exemplo, eu peguei esse dQ que está a uma distância x aqui, olha, da extremidade direita da barra, tá certo? Qual é a distância desse dQ até o ponto P? Então, olha, utilizando aí novamente Pitágoras, repare que o x, olha, está variando. À medida que você vai pegando os dQs aqui ao longo da barra, o x é variando. Então, aqui a simetria não vai nos auxiliar. Eu tenho que, de fato, realizar a integração. Então, vamos lá, olha. dQ lambda dx, tá? Em que dx é exatamente o pedacinho que eu tenho aqui, olha, limitando o meu dQ, o meu elemento de carga, tá? Bom, novamente, pegando a expressão do potencial, que é K
vezes Q dividido pela distância. No caso aqui, a carga, ou melhor dizendo, o elemento de carga é lambda dx, então está aqui lambda dx, e a distância é x ao quadrado mais r ao quadrado, extraindo a raiz. Tá certo? Então, para pegar o resultado aqui, olha, o potencial resultante, eu tenho que efetuar o cálculo integral aqui dessa expressão. Tá certo? Como o x aqui, a distância não é constante, então eu tenho que, de fato, efetuar esse cálculo aqui. Tá certo? Só para terminar, então, com o auxílio aí de uma tabela de integrais, você encontra, então, olha, a primitiva dessa função, que vai ser igual ao logaritmo natural, tá certo? Calculado de 0 até o L. Estou pegando toda a barra, não é isso? De 0 a L. O x varia de 0 até o L, tá? Então, efetuando aí, olha, a integração, eu tenho o logaritmo natural, tá certo? Bom, só utilizando aqui, olha, a expressão, já pegar os limites aqui da integração, eu tenho que calcular para o x valendo L e para o x valendo 0. Então tá aí, olha, essa expressão. Só para terminar aqui, eu vou utilizar a propriedade de logaritmo, tá? Então, eu tenho a expressão final aí do potencial calculado aqui nesse ponto P, que está a uma distância R. Ainda que você pegasse esse ponto P bem no meio da barra, o cálculo seria semelhante. Tá? Só que eu teria que integrar, por exemplo, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Tá? Um resultado semelhante a esse, só que aqui embaixo você teria raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado menos L. Tá certo? Bom, efetuando aqui então os cálculos, eu encontrei o potencial nesse caso. Então, nesse caso aqui, de fato, eu tenho que efetuar a integração, tá? Nos casos anteriores, não foi nem necessário. Eu só fiz o cálculo para ilustrar como é que você poderia encontrar se tivesse que, de fato, calcular a integração, tá certo? Como eles deixaram meio que a entender, né? A banca examinadora, eu acho que deixou isso a entender para os candidatos, tá certo? Mas, repetindo, não seria aí necessário. O que você achou dessa questão? Uma questão difícil, intermediária, uma questão média? E aí, o que você diz? Coloque nos comentários aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e, se puder, dá um joinha aí pra gente, ok? Até a próxima!